não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Fulano passou dos limites. Quer dizer, você não pode ofender ninguém. Você não pode, e ofender não depende da sua intenção, depende da sensibilidade do outro. Uma coisa que é considerado normal num certo meio, numa certa família, num outro lugar pode ser considerado ofensivo, e daí fica sendo ofensivo. Por quê? Porque o sujeito se sentiu ofendido. Então, é uma sociedade onde existe uma intimidação psicológica geral, uma espécie de chantagem geral, não na base de uma ameaça, alguma ameaça efetiva, mas na base do nós não vamos gostar mais de você. E se não gostar de você, meu filho, você não vai subir na profissão, né? O cara do banco da esquina não vai te dar crédito para você comprar seu automóvel novo, e assim por diante você está ferrado. Né? Quer dizer, a desaprovação não é só psicológica, ela se traduz em atos a longo prazo. Não é isso? Então, esse tipo de criatura, vamos dizer, plástica, adaptável, dócil, e muito fraca, mas que, quando somada em coletividades muito grandes, se torna perigosa, este é o tipo que, aumentado e aprofundado, foi adotado como norma para a nova ordem mundial. Dos traços de personalidade que são fomentados, o que é mais fomentado é a rápida adaptação a novos moldes de julgamento e conduta. Tão logo adotado nova norma, por uma elite determinar, agora tem que ser assim, né? Isso se espalha imediatamente pela mídia, porque houve uma concentração enorme dos meios de comunicação, foram todos comprados por meia dúzia de sujeitos, então você tem todos os jornais de repente se tornaram iguais, os canais de televisão também se tornaram iguais, né? E aquele que for diferente, então automaticamente fica com ar de coisa maluca. Né? Então, a velocidade da adaptação a essas mudanças culturais é considerado um traço importantíssimo, imprescindível. Ou seja, a total falta de caráter é o requisito fundamental para o bom cidadão da nova ordem mundial. Então, se disseram para ele, olha, agora você não pode mais designar, por exemplo, o ser humano como man. Você tem que dizer man and woman. Ora, vocês aqui, espécies animais inteiras, são designadas por um dos seus membros que simbolicamente simboliza todos os outros. Você fala a baleia, você não fala a baleia e o baleio. Né? Você fala o elefante, você não fala o elefante e a elefanta. E a mesma coisa se aplicava para o ser humano, que é uma espécie animal, entre outras. Então, no caso, você fala as hienas e não as hienas e os hienos. Então, quando você designa uma espécie, quando você fala o leão e não fala o leão e a leoa. No caso do ser humano, o que designa é, vamos dizer, o membro da espécie masculina, homem. Isso é quase universalmente. Mas, de repente, isso foi considerado uma gravíssima falta de educação. Ora, um hábito milenar não pode ser uma falta de educação. Porque esse hábito milenar foi incorporado em inúmeras civilizações, em inúmeras literaturas. E, vamos dizer, aquilo que é de uso geral durante milênios, quem pode dizer que aquilo é uma falta de educação? Não é isso?
você precisa então quebrar com o hábito milenar e criar uma nova norma do nada. Que você tente fazer isso, eu digo, bom, todos nós temos o direito de tentar fazer com que os nossos julgamentos, os nossos critérios se sobreponham à norma vigente. E podemos então fazer propaganda daquilo, lutar por aquilo. Mas geralmente este processo de transformação leva séculos. Você quer introduzir, vamos dizer, um novo hábito, bom, você vai lutando por aquilo se dissemina e gradativamente a sociedade se adapta àquilo. Hoje em dia, com a concentração dos meios de comunicação, o que o pessoal faz é que este processo seja instantâneo. Então, tão logo a elite decidiu que a norma é aquela, todo mundo tem que se adaptar imediatamente. E se você não se adapta, o processo de exclusão e de discriminação entra em funcionamento de maneira imediata, automática, avassaladora e irreversível. Então significa o seguinte, qualquer que seja a nova norma adotada, você tem que adotá-la do dia para a noite, e pior, tem que adotá-la com sinceridade, do fundo do coração. Porque se desconfiarem que você, né, está apenas colocando da boca para fora, vão denunciá-lo também, né, como hipócrita. Então isso quer dizer o seguinte, você tem que ser sinceramente feminista, gaysista, abortista, cotista racial, etc, etc. E, sobretudo, a primeira dessas grandes modificações que foi adotada foi o antitabagismo. Então, a elite americana inteira, 20 anos atrás, todo mundo fumava. Você fumava nos tribunais, fumava nos hospitais, só não fumava na igreja durante o culto. É isso. E também você não fumava na UTI, certo? Mas no hospital, ele normalmente fumava. Né? Você pega, por exemplo, os filmes do julgamento de Nuremberg, está todo mundo lá fumando. Aqui tem o famoso filme do julgamento Scopes, do homem da teoria da evolução, está todo mundo fumando. Né? De repente decretaram, é feio. As pessoas se adaptaram a isso, vamos dizer, com tal profundidade, que elas não concebem a hipótese de que aquilo que faziam antes seja normal. Virou anormal. Então, aqui, basta o sujeito puxar um cigarro e imediatamente ele é mal visto por todo mundo. Veja, mensagens políticas ou culturais importantíssimas e válidas podem ser invalidadas instantaneamente porque o sujeito fumou um cigarro. E o incrível é a velocidade com que as pessoas se adaptam a isso. Elas se adaptam a isso e creem nisso como se tivessem crido naquilo sua vida inteira, como se fosse uma coisa que está na Bíblia. Não é? Então, vamos dizer, esse é um dos motivos pelos quais eu não aceito nenhuma conversa antitabagística perto de mim. Esse é o principal motivo. Eu falo, olha, eu não pertenço a esse tipo de personalidade e jamais pertencerei. Eu faço minhas próprias escolhas e eu abro o caminho para a minha própria vida e eu não admito que ninguém queira mandar em mim, além de Deus, ninguém manda em mim. Eu já disse que assim, o público para o qual eu escrevo é Deus. Eu estou esperando o julgamento dele, estou esperando que ele use os meus escritos como pretexto para me dar salvação no juízo final. É só este leitor que eu estou tentando agradar. É isso? Então, isso quer dizer que qualquer conversa tabagística para cima de mim, ela já é insultuosa na base, porque a pessoa está supondo que eu também devo me adaptar a esta plasticidade de caráter que hoje se tornou norma. Falou, eu não mudo só porque as pessoas querem que eu mude. Eu não mudo só porque as pessoas olharam feio e disseram que não vão mais gostar de mim. Eu acho assim, se você não gostar de mim, é o favor que você me faz. Né? Eu me lembro a história do Pedro, quando era pequenininho. Uma vez ele disse, pai, eu vou pegar meus brinquedos velhos e vou dar para os menininhos pobres. Eu falei, muito bem, meu filho, tal. Grande iniciativa e tal. Falei, 10 minutos, ele, pai, mudei de ideia, não vou dar não. Eu falei, por quê? Ele disse, porque daí eles vão querer ser meus amigos e vão me encher o saco. Então, eu estou pensando um pouco assim, você está entendendo? Quer dizer, né? O meu princípio é o seguinte, quem não pode te ajudar, não pode te atrapalhar. Esse é um velho ditado islâmico, aliás, né? Então, se você é meu inimigo, e sempre foi meu inimigo, dificilmente você poderá fazer algo contra mim. Por exemplo, você vê aquele pessoal do Quartinho de Moraes, eram 1.500 pessoas, 1.500 professores universitários se juntaram para fazer um malefício terrível contra mim. Não fizeram nada, fizeram um malefício contra si próprio, que foram feitos de palhaço, tá certo?
Agora, se o cara é meu amigo, ele já começa a poder me prejudicar. Por quê? Porque, em primeiro lugar, porque se o cara é meu amigo, eu vou me apegar a ele, vou gostar dele. E se ele, de repente, para de gostar de mim, eu vou sentir uma diferença. Não é isso? Então, eu não estou aqui procurando, sabe aquele negócio de como fazer amigos e influenciar pessoas? Eu não estou nem fazendo amigos nem influenciando pessoas, eu estou apenas dizendo aquilo que eu sei e que eu estudei. Se você quer ouvir, muito bem, vai fazer bem para você. Se você não ouvir, para mim não vai fazer a menor diferença. Então, eu já passei na vida tantas situações de perigo, de opressão, né, de dificuldade, mas tantas, que eu vou dizer, tem certas situações que eu passei que as pessoas não aguentavam ouvir quando eu contava. De eu contar, a pessoa ficava com medo. E, no entanto, eu estava lá vivendo a situação. Eu já passei por isso tantas vezes, que eu digo para você, olha, morrer para mim não significa absolutamente nada. É zero, não é certo? E, né, eu ficar intimidado, eu digo, olha, eu só tenho medo de uma coisa que vem depois da morte, esse é o juízo final. Agora, a morte mesmo não significa nada, né? Então, quer dizer que eu não tenho a menor possibilidade de eu me adaptar a esta nova sociedade e virar uma criatura plástica, que tão logo as pessoas criam uma nova norma e começam a me olhar feio. Se eu não cumpro, eu vou tremendo os alicerces, dizer, não, por favor, me amem, tá certo? Eu não vou fazer isso, tá entendendo? Isso é uma palhaçada, tá certo? Então, eu me permito continuar julgando as coisas tal como eu as julguei durante 50 anos. Eu acho que qualquer coisa que você fez durante 50 anos virou um direito adquirido, né? Então, vamos dizer, um dos direitos inerentes à velhice é o de não tentar imitar os jovens, né? Então, vocês não me verão, né, saindo por aí de bermuda e tênis, e dançando rock, né, e tentando, né, parecer jovem, né? Eu adotei como nome aquele haikai do Milor Fernandes. Ele fez um desenho dele mesmo olhando no espelho e fez um haikai, né? Aqueles 3 linhas. É verdade, eu já sou um homem da minha idade. Então, isso aí para mim é coisa básica, tá certo? E considero que isso é um direito inalienável. Mas na sociedade atual esse direito não existe. O único direito que você tem é o de tentar ser amado por todos. E para isso adaptar-se plasticamente, né, a qualquer coisa. Veja, o dia que eu escrever coisa como he, she, vocês podem me internar no hospício. Eu não escreveria isso jamais. Quando eu me referir à humanidade, pode ser que às vezes por uma figura de linguagem eu digo todos homens e mulheres. Pode ser se houver o caso de ressaltar a dualidade de sexo, mas em geral continuarei usando o homem ou o ser humano, tá certo? Eu não vou escrever a ser humana, tá certo? Então, você tem que ser homem e mulher, então, por que o ser humano? Isso é uma odiosa discriminação machista. O ser, não, a ser. Tá certo? Então, eu não vou me dobrar a isso jamais na minha vida. E se, sobretudo, esperam isso de mim num meio dito conservador, então aí, meu filho, só me resta cuspir na cara do desgraçado. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho.
Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal, que é o nosso canal, que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.